que tinha sido imolado. Anything that kills bloody, you know. Qualquer coisa que tenha sido morta está cheia de sangue, vocês sabem. Been killed, it's Sido morta. neck's been chopped open or something, the blood's all over it. Seu pescoço tem sido cortado ou algo, está cheio de sangue. Here come a lion being slain, Aqui vem um cordeiro imolado. and he came forth. E ele veio. Oh my! What? Oh, o quê? To make his claim Para fazer sua reivindicação on his redemption. sobre sua redenção. Amen. Amém. Oh, don't you just feel like it's going over a corner, sit down, cry a while? Eu... Não sente você o desejo de se distanciar um pouco, a um canto e se assentar e chorar um pouco? Here come a lamb, Aqui vem um cordeiro, still bloody. ainda ensanguentado. John, there wasn't nothing there. All the celebrity was standing around. João, não havia nada lá. Todas as celebridades estavam ao redor, But there was none of them could do it. mas não havia nenhum deles que pudessem fazê-lo. So here come the lamb now. Então, aqui vem o cordeiro agora. His intercessory days is over. Seus dias intercessórios haviam terminado. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bom Pai, estamos aqui para ouvir mais uma vez a Sua palavra. E a Sua palavra é a Sua voz. E a Sua voz sempre é falada através de seres humanos. Para revelar mistérios são profetas. E para declarar aqueles mistérios revelados é o quíntuplo de Efésios 4:11, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. E estamos todos firmados naquele que diz, assim diz o Senhor. Isto é, estamos firmados no profeta. Obrigado por mais esta oportunidade de crer em sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.
pecado é incredulidade. Bem, o irmão São Paulo já relata aqui que estava rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Muitas vezes nós pensamos que carecemos de pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, para ser testemunhas. Mas nós temos testemunhas invisíveis ao nosso redor. São testemunhos de vidas, de fé, daqueles que creram na mensagem manifestada de Deus em seu dia. E se Paulo tinha uma grande nuvem de testemunha ao seu redor, ele tinha falado já no capítulo 11 de Hebreus, destes homens de fé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Jefté e outros, porque ele sabia que estes homens foram testemunhas. Quando Cristo padeceu, eles representavam já no Velho Testamento alguma coisa do que Cristo estava fazendo, cumprindo, e aquilo que ainda estenderia até os nossos dias. Você vê que o próprio Jacó representando a graça, já naquele tempo, Moisés representando a lei, Abraão representava nossos dias. Quando você vê Abraão na Bíblia, você lembra de um homem de fé, mas tem que lembrar que ele também veio da Babilônia, assim como nós viemos da Babilônia. É crido pela fé, é crido pelo lado da semente que o irmão Brana mostra, que Abraão veio de Sem. Mas olha onde ele foi nascer. Então ele veio de Ur dos Caldeus, da Babilônia, para o outro lado. Ele saiu da Babilônia para o outro lado. E isto é o que é hebreu. É o que veio do outro lado. Ele veio do outro lado, da Babilônia, e agora está representando os hebreus em seu dia. Mas em nosso dia, ele já estava mostrando também que ele veio da Babilônia e que nós também viríamos da Babilônia. Nós viemos tudo desta Babilônia, grande confusão. E passamos para o outro lado. Não o lado hebreu, o lado da revelação agora. Agora estamos do outro lado da revelação. E se você nota, todo mundo está acompanhando a caminhada da Babilônia. É doutrina da Babilônia, é igreja da Babilônia, mensagens de Babilônia. Isso são igreja de confusão, mensagem de confusão. E nós temos uma mensagem pelo profeta que é esclarecida, ela não é Babilônia. Então, ela é uma revelação, então ela é do outro lado da Babilônia. Este é o lado oposto da Babilônia, a mensagem do profeta. Ela é a revelação. Enquanto uma confunde, a outra dá luz. E este é o lado que nós estamos.
e vindo de Abraão também, porque a manifestação de Deus nos dias de Abraão, lá na tenda, ele estava apontando para o nosso tempo também. Abraão apontava para o nosso tempo, para os nossos dias. Quando ele alimentou Elohim, ele estava apontando para os nossos dias, os dias dos Estados Unidos, propriamente, que era o entardecer. E no entardecer, quem tinha que vir era o Filho do Homem, Jesus Cristo, no entardecer. Você sabe que o rapto é que se dará num amanhecer. Mas a vinda foi no entardecer. E as pessoas confundem. Elas confundem o mesmo Senhor descerá do céu, que foi no entardecer, que ele desceu do céu, com a palavra seremos arrebatados, que é no amanhecer. Deveriam já ter conhecimento disso. Mas muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque a mente das pessoas gostam de formar doutrinas, coisas novas, pensando que aquilo dá segurança. Não dá. O que dá segurança é a revelação, é a palavra do jeito que ela é. Muitos nos dias do irmão Brana estava querendo que irmão Brana tivesse uma revelação de 23º capítulo de Apocalipse. Para eles, quem sabe, ou seria uma boa, para eles dizer, tu és um falso. Mas eles queriam que os 7 trovões fosse algo que não estivesse na Bíblia. E você sabe que o irmão Brana também cria assim. O irmão Brana até 63, ele cria que os trovões não estavam escritos verdadeiramente na Bíblia. Mas depois dos selos revelados, ele diz não pode, porque já está escrito. Porque não pode aumentar nem diminuir. Então, nós temos segurança na revelação do profeta. Aquilo que ele deixou segurança. Podemos achar que o arrebatamento está demorando, mas os dias de mistério eram os dias da vinda, que ele viria como um ladrão de noite. E ele veio no Monte Pôr do Sol. E o que as pessoas ainda pensam, que porque a nuvem começou a ser formada desde manhã, e depois o irmão Brana foi tomado, mas nós não sabemos quanto tempo o irmão Brana ficou lá em cima. Só sabemos que depois que o irmão Brana desceu, ele diz, vamos a Jeffersonville e eu vou pregar sobre a revelação dos 7 selos. Mas de manhã, pela hora que ele foi tomado, até o entardecer, irmão Brana estava ali. Por isso ele diz, no 245, da mensagem sobre a noiva, a união invisível da noiva. Ele diz, os 7 selos foram abertos na montanha. Foi exatamente quando ele estava lá no alto. Não era quando ele estava caminhando aqui no monte, mas quando ele estava no alto. Quando Deus o havia arrebatado para dentro daquela nuvem formada pelos próprios anjos. E ali Deus mostrou para ele esta revelação. Nisso eu quero apenas deixar mais uma vez, repetindo um parágrafo, para vocês notarem o que aconteceu ali. Parágrafo 70 da brecha, o meio do parágrafo ele diz,
E quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nestes misteriosos selos são terminados. É claro, ele não diz aqui que quando abrir o sétimo selo, ele está dizendo, quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus que está selado nos 7 selos. Os mistérios de Deus. O sétimo selo é rompido. O que precisava para o sétimo selo ser rompido? Se o sétimo selo é a manifestação do sétimo anjo. Se precisasse do povo da América crer, nem ia ser rompido. Se precisasse do povo do Brasil ou qualquer outro país crer, nem tinha sido rompido. Mas ali porque era o dia. Quando é dia, Deus rompe aquele selo. O sétimo selo é Cristo. E Cristo seria revelado em carne humana. Ele foi revelado no profeta do dia. Quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus, que está selado nestes misteriosos selos, são terminados. Então, se não acabou nos dias do irmão Brana, não acabaria em mais nenhum dia. Porque foi nos dias do irmão Brana que o sétimo selo foi rompido. E quando ele foi rompido, o mistério que estava dentro dele era os mistérios de Deus, que estão aqui. Nestes misteriosos selos são terminados. Um selo é rompido, que é o sétimo. Por quê? Porque é dentro dele que estão os demais selos. Era dentro do sétimo que estava o mistério do primeiro selo. Por quê? Porque tudo estava para o sétimo anjo revelar. Agora, pecado é incredulidade, é não crer que o sétimo anjo revelou. Irmão Brana esperava que o povo entendesse a mensagem da semana que ele pregou. E fazendo perguntas e respostas, ele viu que o povo não entendeu. Perguntas e respostas não foi satisfatória para o profeta. O povo não perguntou o que precisava perguntar de uma semana que eles estavam ali. É o parágrafo 70 que eu estou lendo da mensagem brecha. Essa não é o intervalo, é a brecha. Certo? É a nova tradução. Então, quando abre o sétimo selo, quando ele é rompido, o mistério de Deus que está selado nestes... Então, é rompido um selo. Aí, os mistérios de Deus estão selados nestes misteriosos selos. Abriu o sétimo, e dentro dele estava misteriosos selos. Porque tudo era para ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á o mistério de Deus. E o mistério de Deus é Cristo, e Cristo é o mistério de Deus revelado. E Cristo, o mistério de Deus revelado, é Cristo, o mistério de Deus revelado em Brana. Revelado em carne, revelado num homem. Ele era apenas Cristo mistério, mas agora foi revelado. Paulo pregou Cristo mistério de Deus, mas Brana pregou revelado. Por quê? Ele estava revelado em carne. Agora ele estava revelado em carne. O sétimo selo, quando ele é rompido, o mistério de Deus que está selado nestes misteriosos selos são terminados. Agora, foi rompido para poder revelar os outros selos. Como o irmão Brana revelou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto,
Aí fez perguntas e respostas. E ele notou, se você ler perguntas e respostas sobre os selos, do parágrafo 7 ao 10, daquela primeira tradução dos selos, aí você vai ver que o irmão Branham diz que eles não estavam recebendo aquilo. Eles não estavam vendo aquilo. E ele diz no parágrafo 10 que a igreja, o tabernáculo aqui, não deve ver essas coisas. Falando do tabernáculo Branham. Agora, por quê? À noite ele vem e prega o 7º selo, e as pessoas pensavam que ao pregar o 7º selo, então seria uma grande coisa, uma coisa estrondosa. Aí ele pregou, mostrou o que cumpre dentro dos 7 selos, mostrou as coisas que acontecem no período dos 7 selos, do 7º selo, e no final ele vem e diz assim: ele não nos abriu o 7º selo. Por quê? Era a vinda do Senhor, e o irmão Branham não podia dizer dia e hora da vinda do Senhor. Mas ele disse o que era esse 7º selo. Lendo em Mateus 24, ele foi até o verso, creio que é o 28, depois ele diz, começou no 30, 31, no 32, que era para ser o 7º selo, Jesus começou a falar em parábolas. Aí começou a falar de Israel. Era exatamente ali que era o 7º selo, mas era mistério, era silêncio. Aí Jesus veio em Mateus 24, 36, e diz: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, ele revelou, ele abriu. Nós não sabemos o dia e hora, mas escuta aqui, assim como foi nos dias de Noé. A sequência do versículo é isto: Mateus 24, 36, logo 37, ele já começa a falar dos dias de Noé. E exatamente os dias dele aqui na terra, para mostrar para nós os dias da vinda, não do arrebatamento. Eu não precisava falar muito mais sobre isso, né? Mas nós temos pessoas que não nos ouvem pela internet. Então, até que o CD chega na mão dessas pessoas, demora para elas poderem ser informadas disso daí. Nós aqui estamos sendo informados uma vez, 2, 3, e eles demoram até que chega lá na mão deles o CD, porque eles não ouvem pela internet. Quem ouve pela internet come fresquinho, um mês antes do CD chegar na mão dos outros, certo? Então, por demorar a chegar na mão das pessoas, elas têm dificuldade ainda de ver isto. Aquele dia, aquela hora que ninguém sabia, foi o que aconteceu. E eles têm que lembrar que o irmão Branham diz também que isso faz parte do 7º selo. Por quê? O dia e hora faz parte do 7º selo, porque era dia do 7º anjo. E por que o 7º selo? Porque é meia hora de silêncio. E qual foi a meia hora de silêncio registrado na mensagem do profeta, nas fotos que a ciência tirou? Foi exatamente não às 7 horas da manhã, não às 9 horas da manhã, não às 8 horas da manhã, quando o irmão Branham estava no monte, e a nuvem já estava começando, já de manhã, mas quando chegou a tarde, Deus é paciencioso, até o profeta também é paciencioso. Aquilo começa de manhã e foi até a tarde. A ciência é que declara isso para nós. A ciência que declara que começou às 18h10 e terminou às 18h30. Quase meia hora de silêncio no céu. Porque Cristo tinha saído do trono
e descido com os seus 7 anjos, vindo da eternidade, a 48 milhas acima, ou 48 quilômetros acima do Monte Pôr do Sol. Acima. Foi onde ele veio para esta manifestação. E depois ele vem e prega, os outros tiram foto, não sabe. Irmão Branham estava ali, não disse nada. Depois, um dia que o irmão Branham foi tomar a foto e virar para a direita, ele disse: era Cristo que estava ali. Era o Senhor Jesus que estava ali. E eles não souberam disso, nem os Estados Unidos, nem o povo do Brasil. Então o 7º selo está registrado de uma forma clara, até pela ciência. Você não pode deixar aquilo. Entardecer é o mensageiro do entardecer. O rapto se dá no amanhã. Então você não pode confundir que no Monte Pôr do Sol foi o rapto. No Monte Pôr do Sol, por começar de manhã, mas foi no entardecer. A ciência fotografou no entardecer das 18h10 às 18h30. Foi que a ciência fotografou em 3 estados. E era no entardecer. E é no entardecer a mensagem do profeta. Então isso daí é para mostrar a vinda do Senhor como Filho do homem, cumprindo-se no entardecer. O mistério do Senhor não era o dia do arrebatamento. O mistério do Senhor era o dia da sua vinda como Filho do homem, para o ministério do profeta na terra. Esse que era o mistério. O mistério não é o rapto. Depois que aconteceu isso, é que nós ficamos sabendo, depois da vinda, é que ficamos sabendo. Por isso ali, o mesmo Senhor descerá do céu, é para manifestar como Filho do homem. Agora no arrebatamento, ele virá e o povo não irá ver, não irão tirar foto. Na vinda, tiraram foto, porque tinha que ter testemunha da vinda, daquele dia e hora, do 7º selo, meia hora de silêncio, quase meia hora de silêncio. A Bíblia é um registro pontual, quase. Ela não diz meia hora. Então o acontecimento não podia ser depois de meia hora, mas o acontecimento ficou ali, aquela nuvem, onde eles fotografaram, que eles viram que ela estava perfeita. A ciência entende isso, gente. A ciência foi fotografar às 18h10, às 18h30, quase meia hora de silêncio. E eles não perceberam. Agora, não crer nisto é pecado. E pecado é incredulidade. Nós temos que ter uma nuvem de testemunha ao nosso redor, testemunha que crê. Tem gente que andou com o irmão Branham, que esteve no Monte Pôr do Sol, mas não viu isto. Não viu esta vinda. Não viu esse dia e hora. Não sabe que aconteceu assim. Segundo Mateus 24:36, aquele dia e hora ninguém sabe, cumpriu no Monte Pôr do Sol. Isso é para o eleito. O eleito agora olha para trás e vê o que aconteceu no Monte Pôr do Sol, porque ele prometeu vir exatamente no entardecer. No entardecer haverá luz. E que luz que era no entardecer? Pega a mensagem com a atração sobre o monte. Irmão Branham pergunta assim: qual é a atração daquela luz sobre o monte? Qual é a atração? É a luz no Monte Pôr do Sol. Qual é a atração? É a vinda. Era o Senhor vindo em mistério, porque todos pensavam que o Senhor ia vir, os anjinhos tocando trombeta aí no céu, e nós tudo olhar para cima: oh, o Senhor está vindo, aleluia. Como eles fazem nas capas de disco aí, fica tão bonito. Fala que beleza. Aquilo que eles estão fazendo é o arrebatamento. O que eu estou pregando é a vinda do Filho do homem, para preparar para o arrebatamento.
E o que eles estão esperando como arrebatamento será segredo. Será só para a noiva, não será para o mundo. Será só para a noiva, porque ele virá nas nuvens e todo olho verá, pelo que eu tenho nas mensagens das eras do irmão Brana, que ele deixou estabelecido ali como a revelação autenticada também por Deus, é que o que aconteceu, quando as coisas acontecem, você tem que acompanhar aquele acontecimento. As eras, quando chegou no irmão Brana, ali o mensageiro, ele até colocou Elias, e diz que a mão foi lá e escreveu na parede, Brana. Isso é para mostrar o mensageiro do dia, o dia do sétimo anjo, o dia do entardecer, o dia do sétimo selo, foi exatamente ali. Eu tenho perguntado assim, não sei por que foi colocado que a sétima era não tem mensageiro, ela veio em branco, o irmão Brano não colocou nada, certo? Isso daí pelas eras que eles desenharam. Mas que o irmão Brana sabia, o mensageiro daquele dia era o sétimo anjo, que estava manifestando o sétimo selo para o povo. E o povo não estava vendo, porque eles pensavam que o sétimo selo seria uma coisa estrondosa, e era Deus num homem. A vinda do Senhor era o grande segredo, e era a vinda do Senhor em William Branham. Quer dizer, tudo isso cumprindo no entardecer. A gente tem que notar essas coisas, cumpre no entardecer. Se não creio, sou incrédulo, então sou um pecador. Se você crê, você é um crente, você não é um pecador, porque Jesus já purificou você, já tirou o pecado pior, o pecado mãe, é a incredulidade. Foi quando Eva não creu na palavra de Deus e gerou um filho. Quando Adão não creu na palavra de Deus e tocou na mulher. E quando você não crê na palavra de Deus revelada por William Branham, e aí toca numa denominação, numa igreja, gera filho, gera Caim, gera o homem natural, gera Abel, gera Caim, sim, gera gente natural, gente boa. Aí você diz, mas Abel era o espiritual, ele era espiritual de um lado da promessa, do outro lado o irmão Branham diz que Abel aponta para o homem natural, Sete aponta para o homem espiritual nascido de novo, outra semente dada no lugar de Abel. Isso daí foi o que aconteceu, mas as pessoas veem essas coisas, elas não podem ver a sequência do trabalho de Deus. Por isso o sétimo selo cumpriu ali em cima do Monte Pôr do Sol. Aí abriu para o profeta, agora ele vai para o quartinho, onde Deus diz, eu te encontrarei lá no quartinho, lá na catedral, eu te encontrarei naquela catedral, naquele quartinho, eu estarei ali. E o irmão Branham, na mensagem de perguntas e respostas, ele mostra que ele estava ali, Cristo estava ali. Se você não crê, ele diz, aquela luz estava ali, e aquela luz é Cristo, estava no quartinho, sobre o irmão Branham, para ele poder sair do quartinho com a mensagem da revelação, porque todos os selos estavam nele, ele era o sétimo, mas tem que ser aberto o sétimo primeiro. Se o sétimo não abre, você não pode ver os mistérios que estão dentro dos outros selos. Se não abriu para você, por isso nós nunca vimos no Brasil esta revelação, porque não estava aberto para nós o sétimo selo. Mas que foi aberto por Deus, foi. Deus abriu o sétimo selo, foi rompido. Foi rompido. E o mistério de Deus que está selado nestes misteriosos selos
são terminados. Então, foram terminados os mistérios que estavam selados nos 6 selos. Foi terminado. Por quê? O 7º é o que tinha o mistério do dia aberto e o povo não viu. O 7º selo estava pregando e o povo não viu. Irmão Branham dizia: cada anjo da era da igreja representa um selo. Qualquer crente da mensagem já devia tomar isso e dizer: bom, então o 7º selo era Branham. Se cada anjo representa um selo, o que era o 7º selo? Qual era o mistério? Aí o primeiro selo, 33 e 68 da nova tradução. 33 da antiga e 68 da nova tradução. Aí você vai encontrar que o segredo, o mistério de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. Se você conhece o ministério do 7º anjo, aí você conhece o primeiro selo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Porque você primeiro tem que conhecer o 7º, porque tudo está nele, e não ver essas coisas. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o irmão Branham ainda diz assim: este 7º anjo não tem nenhum segredo em particular. Ele carrega o mistério de todas as eras. Ele carrega esse mistério de todas as eras. Creio que é ali no 33 mesmo, e 68, do primeiro selo. Ele carrega o mistério de tudo. Ele não tem o mistério, dele próprio. Ele carrega o mistério dos outros. Ele é o selo do dia. Você tem que olhar e dizer: é ele. O mistério é tão humilde, ele disse, será tão humilde, que passam por alto. Esse é o mistério, porque o homem era simples, o homem era humilde, não era um teólogo. E ali estava a mensagem. E não crer que os selos estavam ali, nele, é não crer que o 7º anjo revelaria os 7 selos. Aí você pode dizer: não, mas os selos são Cristo. E Cristo estava onde? E quem era o Cristo do dia? Você pensa sempre que os selos é Cristo, é Jesus Cristo lá do Calvário. Não, os selos é Cristo, é Jesus Cristo em Branham. É isso que tem que se ver. Mas as pessoas não conseguem olhar, e aí a incredulidade entra. Esse é o pecado. Pecado é incredulidade, é não crer no que Deus diz. Irmão, se Deus diz que é nos dias do 7º que a coisa seria revelada, depois do irmão Branham, não tem mais mensageiro para igreja, para noiva, não tem mais mensageiro, só tem para Israel, não tem mais para nós. Então, é crer que todos os 7 estavam ali dentro, quer dizer, os 6 estavam dentro do 7º, os 6 selos estavam dentro do 7º, como mistério. E quando a coisa está acontecendo, você está vendo, não tem história de Laodiceia, o irmão Branham disse. Diz: você tem a história da era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia. Você tem a história, você lê a história. Mas a 7ª era não tem uma história, é o que você está vendo. Ela está formando sua história. Assim é o 7º selo. Você sabe que o primeiro até o 6º selo aconteceu. Você sabe o que cumpriu, o que falta para cumprir. Mas nos dias do 7º selo, nos dias de William Branham andando na terra, você não tem que aguardar história. Entende? Você não tem que aguardar, porque está formando a história. Irmão Branham teve a história de Paulo, a história de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Mas a história de Branham, você tem que ler a história dele hoje. Não é lá atrás, era a história dele, da vinda dele aqui, do nascimento dele, para que ele veio, o que ele veio fazer, o que está escrito na Bíblia. Ele veio revelar todo o mistério de Deus. Então, o que você precisa fazer é só crer naquilo ali. E não crer é pecado. E pecado é incredulidade. E a incredulidade te separa de Deus. Porque são as nossas iniquidades que nos separam de Deus.
E não tem incredulidade pior do que aquela que você sabe o que é, mas não aceita. Isso já se torna iniquidade. Você sabe o que é, mas não aceita. Você sabe que o sétimo selo era o sétimo anjo e que o que é Cristo? O sétimo também. Cristo é o sétimo. Aí você pega o parágrafo 28 da carta em áudio lá do irmão Brana ao irmão Livale, Oliveira. Você pega e lê o irmão Brana mostrando Billy Graham 6 e Bran 7. Ele ainda diz assim, perfeição. Ele nunca falou isso. Ele só falou ali. 7. Perfeição. BRANHAM. Esse era o mistério do dia. Você não tem que ter história. Não, você tem que crer no dia, quando Deus está operando aquilo. Hoje é o ministério da esposa, a noiva de Cristo. Está com a palavra. E você, ao ouvir esta palavra, você saberá. Você não vai ser como as outras pessoas. Eu não sei qual igreja é de Deus. Você sabe qual é. Por quê? Porque você sabe o que esta esposa vinha fazer. A noiva de Cristo, o que ela vinha fazer? Ela ia comer o livrinho revelado no sétimo anjo, que era Cristo revelado em carne humana. Agora você come esse livro revelado e profetiza outra vez. Ao profetizar, não precisa de história, é o que está acontecendo. Estamos formando nossa história. O sétimo selo estava formando, o sétimo anjo formando a sua história quando ele estava na terra. Ele estava ali. Se você hoje crê no irmão Brana só por história, não vai adiantar nada. Você tem que crer nele pelo ministério. O que ele veio fazer? Ele não veio revelar 6 selos. Por quê? Porque o sétimo era ele mesmo. Ele veio revelar Cristo. Cristo é o 7. E Cristo estava nele. Se você não vê o sétimo selo aberto, você não vê Cristo, mistério de Deus revelado. Você vê Cristo, mistério de Deus selado. Mas você tem que ver Cristo, o mistério de Deus revelado. E para ver Cristo, o mistério de Deus revelado, você tem que ver que Deus foi revelado em Brana. Revelado, feito conhecido, feito claro. Do contrário, você não pode crer. Se você não crer, é pecado. E pecado é incredulidade. Amém? É São João 8, 24 a 29, irmão. 24. Essas letrinhas de vocês é tão caprichada, né? São João 8, 29. Eu pedi só para mim ter um versículo aqui também, porque além de testemunhas, nós temos testemunhas que o sétimo selo foi revelado, foi aberto. Temos testemunha, é a vida do irmão Brana, é o irmão Brana, era Deus em carne humana. Se não tem testemunho, você tem mensagem. O irmão Brana dizendo que o sétimo anjo da constelação era quem tinha o sétimo selo e voou para ele. Pronto, não precisa mais nada. Se voou para ele, como que vai voar para quem não é ele? O sexto voou para o sexto, o sétimo voou para o sétimo. Então ali foi o que aconteceu, é que o sétimo anjo voou para o sétimo anjo. O sétimo anjo espiritual voou para o sétimo anjo terreal. E o sétimo anjo espiritual era quem tinha o sétimo selo. E desceu no sétimo anjo terreal, que é o William Brana. Amém. 8:24 de São João. Bom, eu vou ler o 23 também. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Você sabe o que ele estava dizendo? Se não credes que eu sou,
eu sou aquele que disse para Moisés, diga para Faraó, eu sou, me enviou a vós. Se não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Pecado é incredulidade, é se não crer que eu sou. E ele já tinha citado estas palavras, Cristo já tinha citado estas palavras antes, e agora ele pega os judeus, e os judeus diz que eles criam, e que criam Moisés, que criam Abraão, diz, se vocês não podem crer que eu sou, aquilo era a revelação da hora, eu sou o que Moisés falou, eu sou aquele Deus, esse nome aqui, é o nome que Moisés não podia falar lá atrás, quando Moisés perguntou para Deus, quando eles perguntarem, quem foi que me enviou, que eu direi, qual nome eu direi, diga eu sou. Ele não podia dizer Jesus, porque ainda não tinha vindo num físico, numa carne, então ele diz eu sou, ele diz ministério, eu sou, diga para eles, eu sou, me enviou a vós. Agora ele vem entre os judeus, diz, se vocês não crer que eu sou, morrereis em vossos pecados, porque vocês não vão ser diferentes dos judeus. Os judeus não puderam crer que eu sou. Eles saíram porque viram sinais, não porque tiveram mensagens poderosas, não, o povo saiu do Egito porque viram sinais. Você sabe que os sinais tiram nós das denominações. Os sinais, a primeira e segunda etapa, tiram nós das denominações. Mas a terceira etapa tira nós da mensagem para a mensagem. Se você não entende, vai pedindo a Deus. Tira nós da mensagem para a mensagem. Por quê? Porque nós já éramos da mensagem. Mas agora sai da mensagem para a mensagem. É isso que o irmão Brana fala. O Espírito Santo fez caminho para o Espírito Santo mesmo. Como que você vai entender isso se não for dessa forma? O Espírito Santo fez caminho para o Espírito Santo mesmo entrar em cena. A mensagem fez caminho para a mensagem mesmo. A mensagem, primeira e segunda etapa, fez caminho para a mensagem mesmo, terceira etapa, entrar em cena. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É isso que ele disse. E ele vai dizer hoje para nós também. Ele não vai dizer hoje, se não credes que eu era. Não, Deus não era. Deus eu sou. Entende? Era eu sou em Moisés, eu sou em Jesus, eu sou em Paulo, e agora eu sou em Brana, e eu sou na noiva. Se não credes que eu sou, essa mensagem não é de Franca, é eu sou. E se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E pecado é incredulidade. E a incredulidade separa o homem de Deus. Amém? Essas coisas, pela Bíblia, por tudo que você tem, elas são maravilhosas, né? É Bíblia para tudo isso, para poder alimentar. Deixa eu ver se eu tenho na mente, é isso mesmo. Me veio aqui Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, fechado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Vossas iniquidades como? Pecado é iniquidade. Pecado é incredulidade, e desde que você sabe que aquilo é certo e você não aceita, então você é um iníquo. Você é um praticante de iniquidade. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aí Deus não pode fazer nada, Deus não pode me ouvir. Ouvir não quer dizer curar minha barriga, não. E Deus dá essas bênçãos naturais para todo mundo. Ouvir, meu irmão, você precisa entender isso. Deus não pode me ouvir, é dar o alimento que Ele tem dado. O alimento, o pão da vida. Irmão Branham chamou isso pão dos filhos. Pão dos filhos. Pão dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos?
Aí a gentia teve que humilhar, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Aí Jesus teve que abençoá-la, mesmo ele vindo para o judeu, teve que abençoar uma gentia, porque ela se humilhou. E se Deus veio agora para o gentio e tiver algum judeu que humilha Deus com essa mensagem, com a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, do 7º selo, Deus pode até abençoar um judeu, como ele abençoou uma gentia no período judeu, porque a gentia se humilhou, sentiu como cachorrinha. Eu não importo, eu só quero comer. É uma migalha que cai da mesa dos seus senhores. E agora você tem que saber que o que nós temos é o pão na mesa. E se alguma migalha cai dessa mesa para um cachorrinho judeu, e ele entender isso, um irmão judeu, se pudesse me entender agora, um irmãozinho judeu, se ele pudesse me entender nessa hora, ele tinha que fazer a mesma coisa que fez a Sirofenícia. Ele tinha que vir e comer essa migalha que está caindo da mesa agora, da esposa, da noiva. Está caindo alguns pedacinhos. Come, mas olha, nós temos pão na mesa. Mas agora a mesa é para os filhos, é para os gentios, não é para judeu. É para gentio. Naquele dia, a mesa, o pão para os filhos era judeu. Uma gentia, ela chegou e disse: nem se for as migalhas, os cachorrinhos comem, e eu estou aqui para catar as migalhas. E aqui um judeu deveria fazer a mesma coisa, se quisesse estar na noiva. Um judeu na noiva. No último dia, ele teria que se humilhar desta forma, o que não é fácil para um judeu humilhar, como não é fácil para um americano abaixar e dizer: essa mensagem é verdade, essa revelação que você está pregando, foi Branham que pregou mesmo, isso é verdade. É difícil para um americano fazer isso. Foi só o William Branham quem fez isso. William Branham mostrou até as falhas dele. O irmão Branham contava até as falhas da família. E aquilo lhe formava mensagem, não para acabar com a família, para desnortear a família, não. Aquilo ali é porque tinha direção de Deus, trazia uma mensagem de ajuda para cada um de nós. Amém? Pecado é incredulidade. Não crer no novo nome, Branham, é pecado. Então é incredulidade. Não crer é você estar carregado de incredulidade. Não crer que o 7º anjo revelou tudo é incredulidade. Incredulidade é pecado. Pai Celestial, te damos graças por poder crer. Não importa como que o mundo está, que as pessoas não conseguem ver, mas estamos aqui agradecidos pelo que vemos, pela revelação, pelo que o Senhor deu para o seu profeta William Branham. E nós hoje estamos comendo e profetizando outra vez, porque esse dom profético está aqui dentro destas pregações. E é por isso que o povo das denominações, inclusive da mensagem, não gosta. Eles nunca gostaram de profeta. A igreja matou profetas, e agora a igreja da mensagem mata profeta outra vez. Porque o seu profeta diz que a noiva é profeta. Então, seu profeta estava dizendo que eu, como ministro, sou um pregador, e um pregador é um profeta, porque eu tenho que profetizar o que o profeta profetizou. Eu não tenho que ter sonhos e visões, eu não tenho que ser um vidente, não tenho que ser um profeta vidente, eu tenho que ser um profeta que pregue a palavra como o profeta vidente William Branham pregou. É isso que nós entendemos e cremos nesse dia, Pai. Ajuda esta igreja, este povo que me ouve, a amadurecer a sua fé nesta mensagem para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Riquezas mil deu-me Jesus e lar tão lindo
pra morar no reino eterno de glória e luz, a vida infinda vou gozar. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor, e face a face ali sem véu adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar de gozo e luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu